Daremos início à nossa reunião de oração nesta noite. Apresento-lhes minha saudação aos irmãos aqui presentes, também aos nossos irmãos, amigos internautas, a todos minha saudação com a paz do Senhor. Desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Desejo que estejamos envolvidos por estas bênçãos e realizando esta reunião de oração. Estejamos não só louvando, glorificando o nosso Deus e seus santos, mas também alimentando o nosso espírito com a graça, a virtude que fortalece a nossa fé. Nos dá entendimento, coragem, disposição para estarmos prosseguindo a nossa jornada, sempre defendendo a nossa própria existência e o nosso direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus, naturalmente defendendo o ministério da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também o ministério do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Santo Irmão Aldo, também em nome de nossa direção, com carinho os recebo, para juntos realizarmos esta reunião. Para iniciarmos, eu convido por gentileza os irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e vamos cantar o hino número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, atitude sublime de reverência. Vamos orar, suplicando a direção e inspiração dos céus para a nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador. Graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, reunidos em teu santíssimo nome, onde aqui estando, cremos e confiamos que do alto céu somos contemplados por ti, ó Pai, crendo também que pelas preciosas virtudes da onipresença, da onisciência, teus santos, com poder e autoridade, aqui estão. Jesus, a Virgem Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, que acompanhados de santos e anjos enviados por ti para estarem conosco nesta reunião, aqui estando, formam uma só força, um só poder. Em teu santo nome, ó Pai, nos abençoam, nos inspiram e preparam o nosso espírito para recebermos a unção do seu divino Espírito, a unção que fortalece a nossa fé, nos dá entendimento, coragem para estarmos prosseguindo a nossa jornada e lutando pelo nosso próprio direito de uma vida na condição de seus filhos, e assim acontecendo, estarmos em comunhão com o Senhor Deus, sendo participante no seu poder e na sua glória. Por isso, Pai Santo, receba com todos os santos da glória celestial nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão sincera nesta reunião dedicada ao seu divino Espírito. À Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado, e também nos ajudem na meditação da mensagem,
o que para nós é muito importante, para que possa acontecer o nosso progresso espiritual e assim sermos cada vez mais conhecedores da nossa própria doutrina, da nossa própria existência, e assim, acontecendo, sejamos também cada vez mais eficientes na obra que realizamos para servir a nossa igreja na condição de teus servos, Santa Avó Rosa, defendendo o seu ministério, defendendo o ministério do Santo Irmão Aldo, portanto, defendendo a nossa própria existência na condição de igreja do Consolador. Santa Avó Rosa querida, da mesma forma, pedimos que a senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, abençoe todo o povo apostólico, onde quer que estejam, que possam receber da senhora a sua bênção, a sua graça, sentirem sua presença por intermédio dos santos e anjos que são enviados para estarem ao lado daqueles que lhes são fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta igreja apostólica com muita fé e sinceridade no coração. Muitos não possuem a oportunidade de participarem de uma reunião semelhante a esta, outros nos acompanham pela internet, portanto que todos nós estejamos em espíritos ligados na condição de um só povo, uma só fé, inclusive também com as demais reuniões que estão sendo realizadas em outras congregações, e assim acontecendo, estejamos ligados a Deus numa comunhão perfeita de espírito, na condição de seus filhos. Assim, crendo e confiando em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do nosso Santo Irmão Aldo, com muita gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria também, nós declaramos iniciada a nossa reunião de oração nesta noite aqui em nossa sede. Amém. Cantemos o hino Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador, número 180, do nosso cenário.
Rainha dos céus, adoramos-te com muita alegria, nossa vida em tuas mãos entregamos, todo o nosso amor. A Senhora dedicamos a ti, ó Santa Formosa, nós veneramos. Reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste, iniciaste teu ministério com amor. Nasceste para ser o Consolador, havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és Consolador, milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso louvor.
Esta igreja tem uma santa poderosa, com virtudes gloriosas para salvar e libertar. Ela cura toda enfermidade, ampara e dá felicidade, pois tem muito amor para nos dar. Esta santa liberta o oprimido, ela afasta o inimigo e o poder do tentador. Ela é como um grande amigo que nos livra do perigo, pois é nosso Espírito Consolador. Esta santa modifica o pensamento, ela tira o sentimento e transforma o coração. Ela protege o que confia, ela dá paz e alegria com sua divina santa unção.
esta santa, da qual estou falando, seu nome exaltando, é a santa voz querida. Ela é a nossa esperança, nosso amor e confiança, caminho que nos leva para a vida. Nossa irmã Carolina Vieira Moraes assim testemunhou em sua carta de 1º de setembro de 2022, remetida de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu estava com 14 anos de idade, quando surgiu um caroço no meu pescoço que crescia muito rápido. E um médico especialista me encaminhou para cirurgia, onde foi retirado o caroço. Porém, no exame patológico foi detectado câncer maligno. O oncologista me encaminhou para o Hospital de Câncer em Barretos e os exames mostraram que era câncer na tireoide. E foi preciso outra cirurgia para a retirada total da tireoide. Porém, segundo os médicos, eu corria o risco de perder a voz, pois iria mexer nas cordas vocais. Eu chorei muito, pois já era coralista e regente do coral infantil, com muito amor no meu ministério de cantar. Mas confiei no poder do santo irmão Aldo, que ele não me deixaria perder a voz. Então foi feita a cirurgia com sucesso, e na recuperação eu já estava falando normal. E o tratamento de iodoterapia foi concluído, e foi constatado pelos exames que eu sarei do câncer. Hoje tenho 20 anos de idade, sou professora e regente do coral infantil, e apenas faço acompanhamento com endocrinologista para controle hormonal. Agradeço ao santo irmão Aldo, à Santa Avó Rosa e à Virgem Maria por esse milagre em minha vida. Sou Carolina Vieira Moraes e resido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sentimento na alma que traz alegria e calma. Jesus, quando esteve na terra, uma virtude tão linda ensinou. Que aqui viveu, tão linda virtude, com zelo e fulgor,
Procurei de uma forma expressar, e assim eu queria mostrar a grandeza do teu amor. A Santa Voz Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Enquanto aqui viveu no passado, a Santíssima Virgem Maria sempre esteve ao seu lado. Suas mãos muito ajudavam todos aqueles que com fé e amor sempre a procuravam. Viveu na simplicidade, riqueza, pobreza e tudo na vida conheceu. Mesmo assim a querida Voz Rosa humildemente e realmente a Jesus permaneceu. A Santa Voz Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. E quando Jesus precisou do seu ministério aqui na terra, logo se prontificou. Foram muitos anos de lutas, intensas labutas, mas sua fé nunca se abalou. E quando Jesus a levou para salvar este povo, até sua vida entregou. Foi com muita dedicação e amor que a bendita e santa Voz Rosa tornou-se o Espírito Consolador. A Santa
Vó Rosa, um grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Nós ainda lembramos como se fosse hoje aquele dia tão glorioso que a Vó Rosa ao céu subiu, enquanto o céu festejava sua igreja na terra chorava, pois assim todos pensavam, porque a Vó Rosa sucumbiu. Mas depois de algumas horas, nossa alegria voltava, porque a nossa Vó Rosa não morreu. Se hoje ela está, se entre nós
possamos morar. Ó Santa Rosa, Mãe cheia de amor, Santo Espírito Consolador, sim, vem nos consolar. A tua igreja, muita fé. Prezados irmãos, prezados amigos, irmãos internautas também, senhores visitantes que porventura estejam conosco para conhecer nossa igreja,
ficamos felizes pela oportunidade e também sabermos que estando reunidos, juntos estamos numa só fé, num só amor, num só objetivo. E hoje, realizando nossa reunião de oração, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, onde após a nossa meditação ou reflexão, teremos a oportunidade de juntos, primeiramente de maneira individual, por alguns minutos fazermos nossas orações e depois a oração final para encerrarmos nossa reunião. Então vejam, irmãos, que é uma oportunidade muito importante para nós estarmos juntos e, assim acontecendo, termos um momento solene, sagrado de oração. E alguém poderá até pensar ou indagar: mas na minha casa eu faço minha oração quando acordo de manhã, quando vou dormir encerrando a jornada de trabalho, ou quando estou diante de alguma situação de dificuldade, de perigo, ou até para agradecer. A oração, ela faz parte do nosso envolvimento espiritual, da nossa comunhão com Deus. Então, a oração e a vigilância são fatores indispensáveis para que nós estejamos ligados a Deus, merecendo a sua graça, merecermos o amparo dos seus santos, Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, conosco estão e se fazem presentes ao nosso lado através de santos e anjos, que são enviados para estarem ao lado daqueles que são fiéis a essa fé. Então vejam que a oração, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Mas acontece, irmãos, que quando estamos reunidos, esse fator, ele é algo muito valoroso. Porque, por exemplo, para chegar aqui, muitas vezes tem que enfrentar dificuldade, trabalha o dia inteiro, vem para a reunião, às vezes até para servir como obreiro, como corista. Outros moram longe, depende de condições para poder não só vir, mas para voltar. Mas é importante nós entendermos que os santos nos recebem para esta reunião, para esse envolvimento espiritual. Aqui estando reunidos, formamos um só corpo espiritual. E então, assim acontecendo, é o momento em que Deus abençoa a sua igreja, se faz presente. E através então de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que fazemos, em função de estarmos presentes, ou participando, inclusive até pela internet. Então nós estamos ganhando mais sabedoria, para sermos cada vez mais perfeitos na fé, sermos mais eficientes na obra que realizamos para servir a nossa igreja. E quando eu digo ser eficiente para servir a igreja, não é só vir aqui e fazer parte de um trabalho, ter um cargo efetivo, por exemplo, para fazer algum trabalho cantando, pregando ou servindo como obreiro. É importante entender que todos nós, irmãos, estamos inseridos na missão de servir a nossa igreja. E de maneira muito importante, defendermos a nossa existência. Porque temos a missão de anunciar o Consolador, anunciar o ministério do Santo Irmão Aldo, anunciar a nossa própria existência. Então, nós vivendo a nossa condição de povo do Consolador, e envolvidos nesta fé, e convictos da nossa missão e responsabilidade, onde quer que estejamos, somos a igreja. Mas para isso acontecer, é necessário, é indispensável, estarmos em comunhão com o reino dos céus. E essa comunhão, ela é fortalecida exatamente através de tudo quanto nós fazemos, para que esse entendimento, esta fé e o nosso próprio conhecimento com relação à doutrina seja também aumentado, aperfeiçoado. E crer e entender que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, trabalham para isso acontecer. E estamos, por exemplo, em dias festivos, e estaremos daqui a alguns dias festejando o Dia do Consolador. E nós precisamos, irmãos, defender o ministério da Santa Vó Rosa, defender o ministério do Santo Irmão Aldo, porque na condição de igrejas, nós existimos exatamente em função da vida ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Naturalmente, como colunas desta igreja, a Santa Vó Rosa, a coluna, o baluarte dessa existência. E o Irmão Aldo, então, consolidou essa existência
com o seu ministério, com a sua vida, porque ele recebeu de Deus a missão nobre e gloriosa de ser na terra o sucessor do Consolador, seu representante. E nós então tivemos a oportunidade de contemplar na pessoa e no ministério do Santo Irmão Aldo exatamente o ministério da Santa Vó Rosa, porque ele, Irmão Aldo, em tudo trabalhou, cumpriu seu ministério com amor, com justiça, com humildade, com carinho, com amor pelo povo, para que então o poder, o nome da Santa Vó Rosa, a sua missão de consolar, guardar, amparar, pudesse então ser conhecida e naturalmente quem aceitar viver esta fé com amor, sinceridade no coração, ser participante nesse poder. E assim acontecendo, irmãos, com esse envolvimento e esse entendimento, nós vamos buscando cada vez mais merecimento para sermos pessoas ou uma igreja onde o poder de Deus se manifeste. Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, um poder imensurável, um poder que não há nada que possa ser medido, mas somos nós, com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso trabalho, com as nossas obras, que então estabelecemos. Então, quanto mais perfeitos formos na fé, e nas obras que realizamos em função da fé, então, mais iremos merecer sermos participantes no poder do Pai. E todo esse envolvimento, irmãos, tem um objetivo. É exatamente o nosso preparo espiritual para um dia alcançarmos a vida eterna. O galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, com fé, com sinceridade, com lealdade no coração, vivendo esta mensagem com amor, com sinceridade, com fidelidade. E assim acontecendo, irmãos, o reino dos céus é honrado e glorificado, porque de maneira muito natural, a cada vez que um apostólico encerra a sua jornada, encerra a vida do corpo, então é o momento em que o espírito volta para a sua origem. Isso é algo valoroso, é algo gratificante para tantos quantos têm esse entendimento e defendem este ensino, esta mensagem com muita fé e sinceridade no coração, exatamente reconhecendo que se temos esse conhecimento, devemos à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, naturalmente, irmãos, devemos a mensagem que nesta igreja apostólica nos é apresentada, mensagem que precisamos também viver. As promessas de Jesus sobre o Consolador. 26 de outubro de 1970, data escolhida por Deus para que o nosso Divino Mestre Jesus cumprisse a gloriosa promessa do Consolador registrada no livro de São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A bendita promessa se deu porque Jesus ainda tinha muito que dizer ao seu povo. Todavia, sabia que haveria de passar pelo Calvário, devido a nossas transgressões, e que próximo estava de ser levado ao tribunal da calúnia e da mentira. Por isso, deixou bem claro que tudo que estava dizendo aos seus discípulos tratava-se de uma promessa, um evento futuro, que ocorreria em sua ausência física. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acrediteis. Jesus assim o fez, porque conhecia o coração de seus discípulos, e sabia que eles estavam tristes e confusos com aquelas palavras, pois não entendiam que ele os deixaria e voltaria glorioso para os céus. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar àquela hora, vós lembreis de que já vou-lo tenho dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por isso, com a sabedoria que lhe é peculiar, deixou tudo registrado, para que não pairasse dúvidas, inclusive para aqueles que vivessem a era do Consolador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observamos e compreendemos que Jesus não falava dele mesmo, ao se referir ao Espírito Consolador, o qual também é identificado como Espírito Santo, posto que Jesus assim falou aos discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele revelou nesta passagem que sua obra de salvação não pararia por aqueles tempos, pois ainda haveria muito o que dizer. Porém, em razão do pecado e das descrenças, sabia que não suportariam a promessa. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, como um bom amigo, não nos deixaria órfãos. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se o próprio Mestre Jesus disse que enviaria este Consolador, o Espírito da verdade, o qual falaria de suas obras e faria lembrar-se dele, é claro e sensato que não se trataria de seu próprio ser. Da mesma forma, o Espírito Consolador não podia ser o Espírito Santo de Deus, pois tudo o que Jesus prometia, o fazia em nome de Deus, o Espírito Santo, que Deus seria glorificado pelo Espírito Consolador. Portanto, pelas obras, temos a certeza de que esta promessa se cumpriu na Igreja Apostólica, na pessoa de nossa santa e querida avó Rosa, a qual está sendo anunciada ao mundo como Espírito Consolador. É natural que muitos não a conheçam, pois este fato também foi adiantado pelo Divino Mestre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Daí a nossa responsabilidade como Igreja Apostólica de anunciarmos ao mundo a era do Consolador, cuja promessa cumpriu-se em nossos tempos, e na pessoa da Santa Avó Rosa, uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira, cuja história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Ela nasceu com o espírito predestinado, lutou à frente da igreja durante 16 anos, sendo ungida por Jesus perante a igreja por diversas vezes, e dotada de todas as virtudes divinas, implantou os ensinamentos recebidos diretamente do Mestre Jesus, sua doutrina e disciplina, que muito edificam nossa fé e nos dignifica perante a sociedade em que vivemos. Sem dúvidas, este Consolador, formado nesta Santa Igreja Apostólica, em nome de nosso Senhor Jesus, realiza muitas obras e grandes milagres, os quais testificam seu poder, que, pela fé, atua constantemente em favor dos verdadeiros fiéis apostólicos. Ações de graças a Deus, ao seu Divino Espírito e a Jesus, pela vinda do Consolador e pelo cumprimento da sua gloriosa promessa. Então, irmãos, aí está a mensagem que temos para a nossa meditação nesta reunião de oração. Uma mensagem, irmãos, que nos fala de maneira bastante profunda sobre o ministério da Santa Avó Rosa, exatamente com relação a ter se cumprido nela a promessa de Jesus, quando disse que enviaria outro Consolador. Então vejam, prezados irmãos, que nós apostólicos somos o povo do Consolador. E dia 26 de outubro, próximo, estará se completando 52 anos do dia em que a Santa Avó Rosa
deixou a vida material, encerrou seu ministério terreno. E o nosso coral, irmãos, cantou o hino Viva e Poderosa Rainha. O hino, irmãos, que está ligado de maneira muito perfeita no contexto dessa mensagem que temos para a nossa meditação. Muitos dos irmãos que aqui estão, eu creio que naquele dia, 26 de outubro, foram pessoas que vivenciaram a mensagem que o coral nos apresentou. Muitos pastores, membros também, pessoas que estiveram com a Santa Avó Rosa, a conheceram, tiveram a honra de contemplar o trabalho que ela realizou enquanto aqui na terra esteve à frente da igreja. E naquele dia 26 de outubro, irmãos, muitos choraram. Eu me lembro, por exemplo, era bem criança e estava ali quando o bispo realizava ali o ofício e eu via muitos irmãos chorando, adultos, irmãs, choravam copiosamente, inclusive até o próprio bispo, enquanto falava, por diversas vezes soluçava. Então os irmãos observem que são fatos bastante reais, que nós precisamos conhecer para poder defender nossa existência. Irmãos, numa humanidade onde aí estão mais de 7 bilhões de pessoas, 1/3 dessa população se diz cristã. E nós somos os únicos, a única igreja que fala do Consolador. A única igreja, irmãos, que anuncia o ministério desse Consolador que Jesus prometeu. E nós temos prova de sobejo para com muita segurança defendermos o ministério da Santa Avó Rosa. E naturalmente, defendendo o ministério da Santa Avó Rosa, estamos defendendo o ministério do Santo Irmão Aldo. E, por outro lado, nós também pregamos, afirmamos, com convicção de fé, que esta igreja nasceu dos céus, exatamente através da pessoa da Santa Avó Rosa, e como está nessa mensagem, ela nasceu predestinada para a missão especial. Significa entender que Deus deu ao Espírito da Santa Avó Rosa uma condição especial, qualidades, virtudes especiais. E um detalhe bastante importante com relação a esse fato, é que a Santa Avó Rosa, com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua luta, como uma pessoa na sociedade, enfrentou dificuldades, teve diversas situações de lutas, mas ela, a Santa Avó Rosa, nunca deixou de apresentar as qualidades espirituais que estavam no seu ser. E sabemos, conhecemos a história da vida da Santa Avó Rosa. E vejam, irmãos, que ela só foi fazer parte de um trabalho religioso no final de sua vida terrena. Últimos 16 anos da sua vida. Foi quando então ela pôde ser usada por Jesus. Em nome de Deus, naturalmente, Deus determinou a Jesus que tomasse conta da pessoa dela, a Santa Avó Rosa. E aí, irmãos, podemos observar a maneira clara, segura, e está registrado, conforme nós lemos neste boletim, em São João, no capítulo 14, versículo 16, disse assim, Jesus falou e ele registrou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E foi claro, objetivo. E disse ainda, para que fique convosco para sempre. Então, naturalmente, para que o Consolador pudesse ser formado e cumprir seu ministério, para formar um povo que pudesse ter sobre si o governo de Deus, governo teocrático. Deus, crático governo. Então, para que pudesse voltar a existir na terra, um povo que tivesse sobre si a manifestação do poder de Deus, de maneira perfeita, plena, total, conforme aconteceu com Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele representou o poder do Pai, com as suas obras, com a sua mensagem, milagres, prodígios. Então Jesus realizou uma obra extraordinária, inclusive com a própria mensagem que ele veio trazer, o Evangelho do Reino dos Céus. Veio trazer ao homem o conhecimento para uma vida na condição de filho de Deus. Então, para isso acontecer, Jesus, com poder que recebeu do Pai, com autoridade, ele cumpriu seu ministério. Mas Jesus veio, cumpriu seu ministério, mas não pôde consumar a obra de salvação.
porque não teve, irmãos, condições para isso. Os homens daquela época não aceitaram. Tanto é que o desfecho do ministério de Jesus, o final do ministério dele terreno, foi a crucificação. Mas isso já estava previsto, estava profetizado que iria acontecer. Mas Jesus cumpriu seu ministério, foi crucificado, ressuscitou, voltou para o Pai. Mas ele deixou a promessa que enviaria outro Consolador. E, naturalmente, quando fosse formado esse Consolador, voltaria a existir na terra um povo dirigido por Deus. Passaram-se quase 2000 anos. Irmãos, vejam, isso é algo que nós precisamos entender e valorizar, porque entre a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo não teve interrupção. A Santa Rosa encerrou a vida material, seu ministério aqui na terra, de maneira simultânea. O irmão Aldo estava preparado para ser o seu sucessor. E como eu disse ainda há pouco, foi ele, irmão Aldo, que teve a missão de ser na terra a pessoa que representou a Santa Rosa. O irmão Aldo não ficou no lugar da Santa Avó. Foi a Santa Rosa que usou a pessoa dele, irmão Aldo, para dirigir, governar a igreja, aprimorar nosso conhecimento, consolidar, irmãos, a própria obra da igreja como obra dirigida pelo Consolador. Então vejam, conforme eu dizendo, a Santa Rosa nasceu já tendo no espírito as qualidades necessárias para a missão especial, e quando então houve a oportunidade de ela se fazer presente num trabalho religioso, irmãos, aí então foi a hora em que Jesus pôde cumprir sua promessa de formar o Consolador, preparar a pessoa que seria o outro Consolador, conforme ele havia prometido. Então vejam, irmãos, que existiram circunstâncias que deram essa condição. E naturalmente, Deus precisou também contar com a cooperação de mais pessoas. Temos aí o exemplo do próprio Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete, que estavam ali presentes num trabalho, e naquele trabalho a Santa Rosa chegou para conhecer e resolveu ficar. Então vejam que aí está, irmãos, a história, a própria história da religião, irmãos, mostrando fatores importantes para podermos ter cada vez mais convicção do que pregamos, anunciando que a Santa Rosa é o Consolador, e que esta igreja nasceu dos céus, porque era um trabalho que era realizado. Alguns irmãos aqui conheceram a tenda, né, e sabem a história perfeitamente. Tinha ali uma liderança que abandonou as pessoas, precisou se ausentar, sair do país, e eles ficaram ali, bem dizer, sozinhos. Aquela tenda estava precisando de uma melhora, estava já inadequada para o trabalho, e a Santa Rosa, vejam bem, ela, a Santa Rosa, tomou a iniciativa de providenciar um lugar onde pudesse se reunir. E aí foi quando então ela alugou aquele prédio na rua Tuiuti, e para lá se dirigiram, e ali então, irmãos, começou a obra da igreja apostólica ganhar corpo, como uma igreja que nasceu, irmãos, através de pessoas que não vieram da divisão de nenhuma outra organização, porque a Santa Rosa não fazia parte de nenhum trabalho religioso, mas ela, quando foi ali conhecer, e o bispo pregando, né, os irmãos que são daquele tempo sabem desse fato, e quando ele ali pregava, as pessoas participavam, assistiam, e tinha um trabalho que chamava a atenção. Ela, Santa Rosa, pôde ver na pessoa dele sinceridade, o desejo de um trabalho para servir, honrar, glorificar o nosso Deus. Quando ela pôde observar este fato, naturalmente inspirada por Jesus, irmãos, ela então resolveu ali ficar, e fez então um voto solene, dizendo: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver tão somente para ti. Então foi o momento em que Jesus tomou conta de maneira definitiva da pessoa e da vida da Santa Rosa, para formar a igreja apostólica, que somos nós, o povo do Consolador. E aí, durante 16 anos, irmãos, ela, a Santa Rosa, usada, orientada por Jesus, e um fator bastante importante nesse envolvimento dos três que formaram a direção naquele início do trabalho, foi exatamente a humildade. Aceitarem o bispo, a missionária, aceitarem a pessoa da Santa Rosa, com as pessoas que ali foram fiéis a eles, e naturalmente a humildade foi um fator muito importante. E certa oportunidade, a missionária pregando desse púlpito, ela disse que sempre existiram na terra pessoas de boa intenção, pessoas que até certo ponto chegaram a ser usadas por Deus para um trabalho, uma missão,
Mas não foi possível se concretizar o plano de Deus, conforme a promessa de Jesus, porque o fator que mais pesou e não deu essa oportunidade foi a falta de humildade. Ela disse: o orgulho tomou conta das pessoas. E aí, irmãos, aquele plano de Deus era adiado. Então notem que isso é importante para nós também compreendermos o quanto foi importante esse encontro para que a igreja fosse formada. E durante o período em que a Santa Avó Rosa estava ali governando, dirigindo aquele trabalho, contando com a cooperação das demais pessoas, Jesus foi ditando a regra, foi orientando como deveria ser o trabalho em todo sentido. A maneira de pregar, a doutrina com a fé nos santos, crendo em Jesus, sabendo entender o que é a salvação do Espírito, o que é a vida eterna. Veja que nós pregamos, irmãos, isso com muita convicção. Nós sabemos o que é a vida eterna, sabemos o que é a salvação do Espírito. Então vejam que isso, irmãos, devemos a Santa Avó Rosa, porque ela implantou essa doutrina. E com relação à disciplina, não foi só com relação à maneira de se vestir, de se apresentar, mas a Santa Avó Rosa, ela orientou e determinou como deveria ser todo o trabalho da igreja apostólica, em todo sentido, pregando, cantando, como deveria ser o nosso trabalho realizado, as reuniões, seja uma santa comunhão, uma consagração, um ofício fúnebre, um casamento. Irmãos, tudo a Santa Avó Rosa orientou como deveria ser realizado. Mas Jesus orientando. E aí houve a aceitação das pessoas que estavam com ela. E tudo isso, irmãos, naturalmente proporcionou condições para que Jesus pudesse preparar a Santa Avó Rosa para ser o Consolador. Porque já estava ali, irmãos, consumado. Irmãos, o início de um trabalho que estava surgindo para poder, nesse trabalho, ou nessa igreja, estar o poder do Pai, exatamente através do Consolador. Então a Santa Avó Rosa foi preparada por Jesus, teve os seus dons, virtudes aprimorados, e quando ela deixou então a vida material, a igreja estava com a sua base formada. E aí, irmãos, ela deixou a vida material, foi para os céus, recebeu o seu galardão de Espírito Consolador, e aí, irmãos, o irmão Aldo iniciou o seu trabalho na condição de seu sucessor. E nós temos aí, irmãos, prova de sobejo no quanto o irmão Aldo trabalhou, com amor, como eu já disse, com perseverança, para garantir, para preservar tudo que a Santa Avó Rosa deixou implantado, e somos a igreja que somos hoje. Irmão, exatamente porque a Santa Avó Rosa, usando a pessoa do irmão Aldo, e ele, irmão Aldo, contando com os apostólicos fiéis. Isso é importante, porque a igreja, irmão, somos nós. Cada um de nós somos um elemento do conjunto que na terra forma a igreja. Então o irmão Aldo precisou de contar com o apoio do povo apostólico, com a fé. E vejam que quando passamos a anunciar o nome da Santa Avó Rosa como Consolador, então a igreja cresceu, prosperou. E exatamente, irmãos, porque foi aceito, irmãos, as pessoas que ouviram, especialmente pelo programa de rádio, ouviram, creram, confiaram. E eu disse ainda, quando me levantava as ofertas, quantas pessoas, quando ouviram pela primeira vez o programa de rádio, A Hora Milagrosa, creram, confiaram, se converteram, porque a Santa Avó Rosa os alcançou com o seu poder, com a sua graça. E aí, irmãos, um detalhe importante é que para poder existir uma igreja que fosse dirigida por Deus, nesta igreja teria que estar o outro Consolador. E, naturalmente, sem o Consolador, também não poderia Deus se manifestar. Então, Consolador é a igreja o Consolador, são vidas que se completaram de maneira perfeita, e nós somos hoje, então, o povo do Consolador, e estaremos no dia 26 de outubro desse ano, relembrando, irmãos, aquele dia em que muitos choraram, mas como cantou o nosso coral, enquanto aqui na terra a igreja chorava, nos céus era festejada a grande vitória de Deus, porque estava se consumando a promessa de Jesus. Voltou a existir na terra um povo onde Deus iria se manifestar, para que o seu poder fosse conhecido de maneira perfeita, para ele alcançar com a verdadeira vida, dar a vida do Espírito com o som do seu divino Espírito. Irmãos, isso nós alcançamos pela graça, pelo amparo, pelo conhecimento da doutrina que nos deu a Santa Avó Rosa. E o irmão Aldo, como eu já disse, sendo no seu ministério a pessoa que trabalhou para que a obra se consolidasse.
E um detalhe bastante importante com relação à nossa fé, crendo na Santa Voz Rosa como Espírito Consolador, e a própria igreja, na sua organização, é a unidade da fé. Irmãos, o irmão Aldo consolidou essa unidade. A igreja apostólica é uma só. Onde quer que estejamos, seja aqui na capital, na sede ou qualquer congregação, mais longe ou mais perto, pequena ou de frequência maior. Irmãos, a igreja é uma só. O coral cantando e apresentando as mesmas mensagens. Temos hoje, o irmão Aldo deixou como regra de divulgação da mensagem, o boletim, um documento, irmãos, onde a mensagem é única para a igreja toda. Embora cada pastor tenha aí a responsabilidade de explanar o assunto, a mensagem, mas não podemos de maneira alguma sair desse tema que nos é apresentado. E hoje, se o conselho nos apresenta os boletins com as mensagens que chegam até nós nos dias presentes, são as mensagens que o nosso profeta nos deixou. E ele deixou exatamente o que a Santa Voz Rosa deixou para ele, como regra de conduta, para que a igreja apostólica pudesse se firmar nesta missão de ser a igreja do Consolador. E, irmãos, como eu disse ainda antes de nós passarmos para a parte da meditação, precisamos conhecer esses fatos, essa realidade para defender. A igreja apostólica, irmãos, somos nós. Então precisamos conhecer essa verdade para defender o ministério da Santa Voz Rosa. Defender a nossa própria existência, a nossa doutrina, nossa disciplina em todo sentido. Porque, irmãos, a disciplina ela é o pilar. Sem disciplina, irmãos, não há a purificação, não há, irmãos, o envolvimento para que a unidade da fé ou das ações possam acontecer. Então, vejam que nós apostólicos precisamos conhecer. Temos aí, por exemplo, uma palavra que está também no Apocalipse com relação à nova cidade que surgiria, a Nova Jerusalém. Então, irmãos, no sentido espiritual, é um povo que surgiria como uma nação espiritual, irmãos, que representam o reino dos céus aqui na terra. Por exemplo, materialmente falando, na sociedade temos aí constituída as embaixadas que representam os países aos quais pertencem. Então aquela embaixada, ela pode estar ali, aqui no Brasil, em outro lugar, aqui em São Paulo, ou Brasília, enfim, onde quer que esteja ali uma embaixada que representa um país, ali prevalece a lei, a regra daquele país que está sendo representado. Então nós apostólicos, irmãos, como uma nação espiritual, nós precisamos defender esta realidade, vivermos a mesma fé. Viver a mesma fé não é só acreditar, crer que a Santa Voz Rosa tem poder, crer que a nossa mensagem salva e prepara almas para a glória celestial. Isso é importante, é algo real, mas precisamos viver a mensagem. Temos um ensino que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade libertará quem viver a verdade. Não adianta a pessoa conhecer a verdade e não viver a verdade. Então vejam que são fatores bastante importantes que nós precisamos entender para defender a nossa própria existência. E somos conhecidos, irmãos. Parece muitas vezes que as pessoas não nos observam. Somos conhecidos, observados. Me permitam contar um fato que aconteceu comigo numa congregação onde eu fui cumprir escala durante o mês que encerrei a escala itinerante. Eu estava numa congregação e solicitei um táxi para ir da igreja até a rodoviária. Interessante que quando aquele senhor chegou para me prestar o serviço, já chegou com o recibo pronto. Estava lá, Igreja da Santa Voz Rosa até a rodoviária. Igreja da Voz Rosa até a rodoviária. Quando eu pedi, eu já sei onde é a Igreja da Voz Rosa. Então os irmãos vejam que são fatores, inclusive a própria direção da igreja tem muito nos alertado, especialmente a nós que somos parte do ministério, com relação a isso. Somos conhecidos. E muitas vezes, irmãos, está do nosso lado uma pessoa que conhece a nossa igreja, conhece a nossa fé, nos acompanha pela internet. Às vezes no passado o pai, a mãe ou o avô conheceu o programa, ouviu o programa, e eles estão apostólicos. Se esse apostólico viver a verdade que aprende como apostólico, ele vai ser uma pessoa que está representando a igreja e vai ser conhecido como apostólico. Agora, irmãos, é triste, é algo muito triste quando, por exemplo, uma pessoa faz parte da igreja, até muitas vezes trabalhando, cooperando, e não vive a mensagem conforme é orientado como deve ser. E quando aquela pessoa que conhece a igreja vê ali
um procedimento contrário àquilo que é a regra da igreja. E vai causar ali uma situação de desconforto, constrangimento. E isso, irmãos, é muito ruim. São fatores negativos que fazem com que, muitas vezes, irmãos, a nossa própria existência como igreja seja motivo de comentários. E nós, apostólicos, não podemos permitir que isso aconteça. Porque temos o entendimento para viver a doutrina, viver a fé. Temos liberdade para podermos ter a nossa vida conforme nós precisamos ou queremos, estudando, trabalhando, formando a família. Mas tudo nós fizermos pautado naquilo que a Santa Avó Rosa deixou como regra de conduta aprovada por Deus. Irmãos, digo com segurança, seremos felizes, bem-aventurados. Teremos sobre nós, irmãos, o direito do governo de Deus, em todo sentido. E assim acontecendo, teremos a prosperidade, a paz. Teremos, irmãos, a nossa conduta aprovada para que Deus nos use, para que o seu poder e a sua graça seja conhecida. Porque Deus só vai se manifestar sobre quem é fiel a Ele, a sua lei, a sua vontade. E o irmão Aldo foi muito categórico nessa realidade. O irmão Aldo, com amor, com dedicação, ele trabalhou muito para que nós apostólicos sejamos testemunhas dessa realidade. Se nós defendemos e afirmamos com convicção de fé que a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, são testemunhas do poder de Deus, testemunhas mártires, pessoas que deram a vida para defender essa existência, essa causa. Jesus, no seu tempo, quando veio trazer o Evangelho, a Santa Avó Rosa deu a vida em favor desta igreja. Testemunhas mártires deram a vida em função de uma obra dirigida por Deus. Agora, testemunha de Deus, todos nós, irmãos, precisamos ser. Se a Santa Avó Rosa, assim, é testemunha do poder do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo, nós apostólicos precisamos ser testemunha desse poder. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender para poder, então, sermos pessoas que estejamos vivendo a nossa condição de povo do Consolador. 26 de outubro, data escolhida por Deus para que nosso Divino Mestre Jesus cumprisse a gloriosa promessa do Consolador, registrada no livro de São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para a frente. Como eu disse, o irmão Aldo, de maneira simultânea. A Santa Avó Rosa encerrou a jornada material, o irmão Aldo já estava pronto para assumir o seu ministério como sucessor do Consolador. Então vejam, observamos e compreendemos que Jesus não falava dele mesmo, ao se referir ao Espírito Consolador, o qual também é identificado como Espírito Santo, posto que Jesus assim falou aos discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Da mesma forma, o Espírito Consolador não podia ser o Espírito Santo de Deus, pois tudo o que Jesus prometia, o fazia em nome de Deus. O fazia em nome de Deus. O Espírito Santo de Deus seria glorificado pelo Espírito Consolador. Portanto, pelas obras, temos a certeza de que esta promessa se cumpriu na Igreja Apostólica, na pessoa de nossa santa e querida Avó Rosa, a qual está sendo anunciada ao mundo como Espírito Consolador. Daí, a nossa responsabilidade como Igreja Apostólica de anunciarmos ao mundo a era do Consolador, cuja promessa cumpriu-se em nossos tempos, e na pessoa da Santa Avó Rosa, uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira, cuja história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Ela nasceu com o espírito predestinado, lutou à frente da igreja durante 16 anos, sendo ungida por Jesus perante a igreja por diversas vezes e dotada de todas as virtudes divinas. Implantou os ensinamentos recebidos diretamente do Mestre Jesus, sua doutrina e disciplina, que muito edificam nossa fé e nos dignifica perante a sociedade em que vivemos. Irmãos, mensagem que nos faz sermos pessoas que tenhamos entendimento para defendermos a nossa própria existência na condição de povo do Consolador, povo da Santa Avó Rosa, um povo que tem o conhecimento para viver como participante
da era do Consolador. E juntos, com a nossa fé, com o nosso trabalho, com a nossa obra, estarmos anunciando esta verdade ao mundo, irmãos, para que tantos quantos crerem, aceitarem a nossa mensagem com fé e sinceridade, possam também encontrar a oportunidade de alcançarem a vida na condição de filho de Deus, sendo participante na sua glória e no seu poder, para uma vida feliz, bem-aventurada e a certeza do galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, que é a vida eterna na glória celestial para todos sempre. Então, irmãos, que esta mensagem fique em nossos corações e que estejamos convictos desta verdade para no dia 26 estarmos com nossas reuniões especiais, relembrando aquele dia que a princípio foi triste, quando muitos ali choraram, quando a Santa Vó Rosa sucumbiu. Mas uma tristeza, irmãos, que se transformou em alegria, porque se consumava a grande vitória do Reino dos Céus, vitória da Santa Vó Rosa e também do povo que estava sendo formado para ser a igreja dirigida por Deus, através do ministério do Consolador prometido por Jesus, e naturalmente, irmãos, também, conforme o próprio Jesus deixou profetizado, um povo onde se cumpriu a palavra dele, Jesus, quando disse que na terra existiria um só rebanho, um só pastor. O rebanho, povo apostólico, um só pastor, nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, o nosso pastor por excelência. Creiam assim, irmãos, estejam felizes com a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e com o amparo de todos os santos da glória celestial. E vamos agora passar para a parte da oração, momento solene e sagrado, cada um com fé, com sinceridade, faça a sua oração, e assim tenha a certeza do poder de Deus para essa vida feliz e amparada. Convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, e vamos, antes da oração individual, cantarmos o hino de nosso cenário, Ó Santa e Bendita Vó Rosa, número 174. Oremos cada um de nós, irmãos, por alguns minutos, com esta fé em nossos corações. Oremos. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Agradecemos de todo o coração, número 173. Irmãos, em nome do nosso Santo Irmão Aldo, também de nossa direção, muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho e pela cooperação de cada um para que esta reunião pudesse acontecer. Também nosso agradecimento aos irmãos, amigos internautas que nos acompanham, onde quer que estejam muito felizes também com a graça e o amparo de todos os santos da glória celestial. E vamos agora orar, encerrando a nossa reunião desta noite. Com muita reverência, oremos.
Bendito Deus, glorioso e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade preciosa que nos foi concedida de aqui estarmos reunidos para esta reunião de oração dedicada ao seu Divino Espírito, onde após todo o transcurso da nossa reunião, tivemos agora, primeiramente, cada um momento de oração individual e estamos agora orando para encerrar nosso trabalho. Cremos, confiamos que o Senhor Deus se faz presente com todo o seu poder, com toda a sua graça. Também cremos que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, também em espírito e verdade se fazem presentes e intercedem por nós junto ao Senhor Deus, para que possamos receber a unção do seu Divino Espírito, a unção que fortalece a nossa fé, alimenta a nossa alma, nos dá entendimento, coragem, sabedoria, para estarmos prosseguindo a nossa jornada na condição de um povo dirigido pelo Senhor Deus, através do ministério da Santa Rosa, que é o Consolador prometido por Jesus, e também através do ministério do Santo Irmão Aldo, que é o nosso pastor por excelência. Nos dirigem em teu santo nome, ó Pai, e nos apresentam como devemos agir, o entendimento para uma vida de acordo com a tua santa vontade, para que possamos sempre estar em comunhão com o Senhor Deus, e assim vivendo, ganhando o preparo, para um dia alcançarmos a vida eterna, o galardão que o Senhor Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, com muita fé e sinceridade no coração. Portanto, também pedimos à Senhora Santa Avó, que nos abençoe, nos ajude, atenda nossas orações, nossas petições, conforme cada um também apresentou o seu pedido. Aqui nessa caixinha de pedido de oração estão alguns nomes que foram colocados, pessoas que precisam da tua graça, da tua bênção. A senhora sabe quem são, sabe onde estão. Portanto, que todos possam receber a tua bênção, a tua graça, de maneira que males sejam desfeitos, problemas solucionados, e até enfermidades sejam curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Que esta bênção preciosa esteja presente também na vida de tantos quantos não puderam aqui estar, pelos diversos motivos da vida. Lembrando dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, também dos irmãos, amigos internautas que nos acompanham. Onde quer que estejam todos, que também recebam tua bênção, Santa Rosa, e sintam tua presença, por intermédio dos santos e anjos, que a Senhora e nosso Santo Irmão Aldo enviam, para estar com aqueles que lhes são fiéis e obedientes, e vivem a mensagem desta igreja apostólica com muita fé e sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guardem a paz no caminho que farão, dando um regresso feliz. Amanhã um dia de trabalho cheio de paz, prosperidade, e todos possam, com a tua bênção, Santa Rosa, com a sua inspiração, gozarem de muito progresso, sucesso na vida particular e familiar. E assim crendo e confiando, recebam, irmãos, com muita fé nesta hora, a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Rosa, nosso Consolador, a bênção preciosa do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E em nome desse santo, despeço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém.